Olá pessoal, então essa é a nossa segunda videoaula desta aula, que são os pontos notáveis de um triângulo, tá ok? Estou com a minha ajudante aqui, minha filhota, que também está em casa, também está tendo aula por videoaula à distância, tanto na escola quanto na escolinha de inglês. Então nós estamos em isolamento total aqui em casa. Eu e a minha filhota ficamos o dia inteirinho em casa, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Beleza? Vamos lá então para a segunda parte dessa aula, que são os pontos notáveis de um triângulo, tá? Os pontos notáveis de um triângulo. Primeiro que nós temos aí é em relação à altura. Então, a altura, lembrando que ela sempre parte do vértice, chega no outro lado, formando um ângulo de 90 graus. Então, segmento tem começo e tem fim, e tem extremidade de um dos vértices no lado oposto a esse vértice, sendo perpendicular. Perpendicular significa o quê? Ângulo de 90 graus. Então, perpendicular, obrigatoriamente, precisa formar um ângulo de 90 graus. Então, se é um triângulo, três lados, obrigatoriamente nós temos três alturas. A altura sai do vértice e chega no lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Sai do vértice, chega no lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. E o terceiro também sai do vértice e chega no lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Então, este encontro das alturas é denominado o quê? Ortocentro, de ortura. Então, o encontro das alturas é denominado de ortocentro. É o encontro das três alturas de um triângulo, representado pela letra H, tá bom? Representado pela letra H. O ortocentro de um triângulo, ele pode ser exterior, ele pode ser interior, ou ele pode coincidir ao vértice de um dos triângulos. Então, esse que nós acabamos de ver, o ortocentro, ele é interior. O ortocentro, nesse caso, ele é interior. O segundo caso é que o ortocentro, ele é exterior. Nós precisamos prolongar os lados do triângulo para nós então obtermos o encontro dessas alturas, para nós obtermos o ortocentro. E quando nós temos um triângulo retângulo, o ortocentro, nesse caso, vai coincidir com o próprio vértice A. O ortocentro, ele coincide com o próprio vértice A, porque os dois catetos já são perpendiculares entre si. Na sequência, nós temos a mediana. O que é mediana? Também é um segmento de reta, que tem extremidade no ponto médio de um lado e no vértice. Ou seja, a minha mediana, ela vai sair do vértice e chegar no ponto médio do lado oposto. Ela sai do vértice e chega no ponto médio do lado oposto. Ela sai do vértice e chega no ponto médio do lado oposto. E o encontro das três medianas é o nosso estudo, então. Então, nós temos o vértice A, o vértice B, o vértice C. A mediana 1 sai do vértice A e chega no ponto M1. A mediana 2 sai do vértice B e chega no ponto médio 2. O que é ponto médio? É o ponto que divide o lado em dois segmentos iguais. Então, você pode falar que esse segmento aqui, do C ao M1, tem o mesmo comprimento de M1 a B. Tranquilo? Essa mediana M2 está dividindo o lado desse triângulo em dois lados iguais.
Deixa eu ajustar aqui para vocês. Não me atentei em relação a isso. Tá ok? Não me atentei em relação a isso, peço desculpa, mas aí já está ok. Então, mediana sai do vértice e chega no ponto médio. A terceira mediana, portanto, vai sair do vértice C e chegar no ponto médio do lado oposto. E aí nós temos então que a mediana, o encontro das medianas, representado pela letra G, o famoso ponto G. Não é o ponto G lá da biologia, não. É o ponto G dos pontos notáveis de um triângulo, tá bom? E ele é denominado de baricentro. O baricentro, ele divide a mediana na razão 2 por 1. Então, todo segmento que sai do vértice até o ponto G é o dobro do segmento de G até M1. Então, se eu falar que de G até M1 vale X unidades, esse segmento AG ele vai valer 2x. Se eu falar que o segmento GM3 vale Y, o segmento CG vai valer quanto? 2y. Se eu falar que o segmento GM2 vale Z, esse segmento BG vai valer 2Z. Essa é a propriedade da mediana. Tem que saber essa propriedade, hein? Vai ter exercícios que não souber essa propriedade, não consegue resolver. Tranquilo? Mediatriz de um segmento. O que é mediatriz? É a reta que divide o segmento em duas partes iguais. E essa reta, obrigatoriamente, ela tem que ser perpendicular, ela precisa formar ângulo de 90 graus. Então, nós temos o segmento AB, traçamos uma reta perpendicular passando pelo ponto médio. Esse ponto aqui é o ponto médio que divide AB em duas partes iguais. Isso, portanto, é uma mediatriz do segmento. O triângulo, ele tem 3 lados, portanto, ele tem 3 mediatrizes. O triângulo tem 3 lados, portanto, tem 3 mediatrizes. E a intersecção dessas mediatrizes, o que vai ser a intersecção dessas mediatrizes? Vamos estudar. Então, ó, encontrei o ponto médio divide o lado em duas partes iguais. Encontro o ponto médio, traço uma reta perpendicular passando por ele. Encontro o ponto médio, traço uma perpendicular passando por ele. Nós temos então aí no caso o encontro das mediatrizes. O encontro das mediatrizes é denominado de circuncentro. O que é circuncentro? Circuncentro. Lembra lá? Incentro e circuncentro. Então, circuncentro é o centro da circunferência circunscrita, ou seja, está fora. Então, nesse caso, eu falo que o meu triângulo ele está inscrito na circunferência, o triângulo ele está inscrito na circunferência, ou a circunferência está circunscrita ao triângulo. Circunscrita fora, inscrito dentro. Perfeito? Bissetriz. Bissetriz é a reta ou a semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais, em duas partes congruentes. Se todo esse ângulo aqui for de 40 graus, nós vamos ter que os outros dois ângulos, então, que essa bissetriz,
dividiu cada um em 20 graus. Então, o que está em azul vale 20 graus. Perfeito? Então, bissetriz divide o ângulo em duas partes congruentes. No triângulo, nós temos aí, no caso, 3 ângulos. Então, nós vamos ter 3 bissetrizes. 3 bissetrizes. Então, dividindo o ângulo em duas partes congruentes, nós temos aí o encontro das bissetrizes, que é chamado de incentro. O que é incentro mesmo? Está dentro, ou seja, é a circunferência dentro do triângulo. É a circunferência dentro do triângulo. Isso, portanto, são os pontos notáveis de um triângulo. Pontos notáveis de um triângulo. Aqui nós temos então um resumo de cada uma dessas situações. Ortocentro, altura, ortura. Baricentro, medianas. Circuncentro, das mediatrizes. E incentro, das bissetrizes. Perfeito? O que nós precisamos saber? Que no triângulo retângulo, no triângulo equilátero, todos esses pontos se coincidem. No triângulo equilátero, todos esses pontos se coincidem. Eu posso falar que no triângulo equilátero, o meu ortocentro é igual ao baricentro, é igual ao circuncentro, é igual ao incentro. Todos os pontos notáveis, eles se coincidem. Perfeito, pessoal? Então, aqui nós encerramos esta aula de pontos notáveis no triângulo. Pontos notáveis do triângulo. Então, nós estudamos a diagonal do quadrado na videoaula anterior. Nós estudamos a altura do triângulo equilátero também na aula anterior. E agora, nesta aula, nós estudamos os pontos notáveis do triângulo. Quais são? Ortocentro, baricentro, circuncentro e incentro. Lembrando que no triângulo equilátero, todos os pontos, eles se coincidem. Fiquem com Deus, um grande abraço, bom estudo a todos. Durante a semana, eu vou gravando a videoaula, vão me mandando aí, vai passando para a Fran, quais são as dúvidas, quais são os exercícios, que eu vou resolvendo para vocês, beleza? Bom estudo a todos!